pai solteiro milionário, vê garçonete alimentar sua filha deficiente e muda a vida dela, para sempre. O sino tilintou suavemente enquanto Gavin Carter entrava na pequena lanchonete, o cheiro quente de pão fresco e café torrado enchendo o ar. Não era um lugar que ele costumava frequentar longe dos restaurantes sofisticados, onde negócios eram fechados com vinho e pratos impecavelmente montados. Mas aquela noite não era sobre negócios. Aquela noite era sobre ela. Lily, sua filha de 6 anos. Ela estava sentada na cadeira de rodas ao lado dele, seu pequeno corpo envolto em um casaco rosa claro. A cabeça levemente inclinada para baixo, os dedos tremendo contra o tecido de seu vestido. Ela não fazia um som, não olhava em volta como outras crianças poderiam. Ela estava simplesmente lá. O coração de Gavin se apertou. A recepcionista, uma jovem com olhos cansados, forçou um sorriso enquanto pegava 2 cardápios. "Mesa para 2, algo tranquilo", disse Gavin, sua voz calma, mas firme. A recepcionista os levou a uma cabine perto dos fundos, longe da agitação da hora do jantar. Enquanto Gavin se acomodava no assento em frente a Lily, pegou o cardápio, mas mal olhou para ele. Sua atenção permaneceu em sua filha. "Lily", ele disse gentilmente, "você está com fome." Ela não respondeu. Ela nunca o fazia. Gavin exalou lentamente. Ele odiava essa sensação, esse desamparo que arranhava seu peito toda vez que tentava se conectar com ela. Ele passara anos construindo um império, tomando decisões impossíveis, negociando acordos que valiam milhões, mas ali sentado em frente à sua própria filha, sentia-se totalmente impotente. Uma garçonete se aproximou da mesa com um pequeno bloco de notas na mão. "Boa noite, meu nome é Vanessa, e eu vou cuidar de vocês esta noite." Gavin olhou para cima. Ela era jovem, talvez no meio dos seus 20 anos. Havia um calor em seus olhos castanhos esverdeados, que não combinava com a exaustão que ele reconhecia na maioria dos trabalhadores de serviço. Ela tinha um leve pó de farinha na manga, como se tivesse acabado de sair da cozinha. "O que posso pedir para vocês?" Ela perguntou, seu tom leve e despretensioso. Gavin limpou a garganta. "Frango grelhado para mim e para minha filha, algo macio, talvez sopa." O olhar de Vanessa passou por Lily, sua testa franzindo levemente. "Ela se dá bem com sopa de macarrão com frango, é caseira." Gavin hesitou, depois assentiu. "Está bem." "Ótimo, já volto." Enquanto Vanessa se afastava, Gavin pegou o telefone rolando sem pensar pelos e-mails, mas sua mente estava em outro lugar. Lily comeria esta noite. Ela empurraria a colher como sempre. Minutos depois, Vanessa voltou colocando a tigela de sopa na frente de Lily e o frango grelhado na frente de Gavin. "Me avisem se precisarem de mais alguma coisa", ela disse antes de se afastar. Gavin suspirou pegando a colher. "Tudo bem, querida, vamos tentar, ok." Ele pegou uma pequena quantidade de sopa e a levou aos lábios de Lily, mas antes que a colher chegasse perto à mão dela, se levantou bruscamente, derrubando-a. O metal bateu contra o prato, gotas de caldo manchando a toalha de mesa branca. Alguns clientes se viraram para olhar. Gavin cerrou a mandíbula, a frustração apertando seu peito. Não com ela, mas consigo mesmo. Ele pegou a colher novamente, sua voz mais suave agora. "Lily, por favor." Nenhuma reação. Ela apenas sentou ali, seus pequenos dedos apertando a barra do vestido, perdida em um mundo que ele não conseguia alcançar. Gavin exalou bruscamente, passando a mão pelo rosto. Ele estava tão focado em não perder a paciência que quase não percebeu quando alguém se aproximou dele. "Posso?" "Vanessa." Ela estava ajoelhada ao lado de Lily, sua expressão ilegível. Gavin franziu a testa. "Posso tentar?" Ela perguntou novamente, acenando para a colher. Gavin hesitou. Normalmente ele diria não. Lily não era um caso de caridade. Ele havia contratado alguns dos melhores cuidadores terapeutas especialistas do país e nenhum deles havia conseguido se conectar com ela. Mas algo na expressão de Vanessa, gentil mas certa, o fez parar. Sem dizer uma palavra, ele entregou a colher a ela. Vanessa se moveu para ficar ao nível dos olhos de Lily.
Ela não levou imediatamente a colher aos lábios da menininha. Em vez disso, ela falou suavemente e calorosamente. Oi, Lily. Ela disse como se estivesse falando com uma velha amiga. Lily não respondeu, mas Vanessa não vacilou. Sabe, Vanessa continuou mergulhando a colher na sopa. Quando eu era pequena, minha mãe me dizia que sopa é como um abraço quentinho para a barriga. Ela levantou a colher ligeiramente, mas não a forçou. Você gostaria de experimentar um pequeno abraço? Gavin observava atordoado. Ele nunca tinha visto alguém falar com Lily daquele jeito, como se ela estivesse ouvindo, como se ela entendesse. Por um momento nada aconteceu, e então os dedos de Lily se contraíram. Gavin prendeu a respiração. Vanessa sorriu. Só um golinho, querida. Lentamente, cautelosamente, ela levou a colher aos lábios de Lily e desta vez ela não se afastou. O caldo quente tocou seus lábios e depois de alguns segundos ela engoliu. Gavin ficou olhando. Foi apenas um gole, um único gole, mas para uma menina que recusava comida, a menos que fosse forçada, aquilo era tudo. Então, algo ainda mais inacreditável aconteceu. Lily olhou para Vanessa. Não passou. Por ela não. Através dela, mas para ela. E então, ela sorriu. Gavin sentiu o mundo tombar. Lily não sorria há anos não, desde que sua mãe morrera. Ele não sabia o que fazer com aquele momento. A lanchonete, os outros clientes, o zumbido das conversas. Tudo desapareceu. Havia apenas Lily e aquela mulher que de alguma forma a havia alcançado de um jeito que ninguém mais tinha conseguido. Sua voz saiu rouca. Como você fez isso? Vanessa olhou para ele, seus olhos cor de avelã quentes, mas cheios de algo mais, algo ilegível. Eu só falei com ela. Ela disse simplesmente como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Gavin não teve resposta para aquilo. Ele apenas sentou ali, olhando para a mulher que acabara de destruir tudo o que ele pensava saber sobre sua filha. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Gavin Carter sentiu algo se agitar em seu peito esperança. Gavin não conseguiu dormir naquela noite. Muito tempo depois de levar Lily para casa, de a ter colocado na cama e de se ter retirado para o seu escritório, a imagem de Vanessa, ajoelhada ao lado de sua filha, o assombrava. O jeito como ela havia falado com Lily, o jeito como Lily havia respondido e aquele sorriso. Lily não sorria para ninguém desde a morte de sua esposa. Gavin sentou-se à sua mesa olhando fixamente para o uísque em sua mão. Ele havia contratado especialistas terapeutas e cuidadores, mas nenhum deles havia conseguido se conectar com ela como Vanessa, uma garçonete em uma pequena lanchonete. Quem era ela? Ele pegou o telefone e, após uma breve hesitação, ligou para seu assistente. Descubra tudo o que puder sobre uma mulher chamada Vanessa Lane, ele disse. Na noite seguinte, Gavin voltou à lanchonete. Estava mais silenciosa do que na noite anterior. A agitação do jantar havia diminuído. Ele avistou Vanessa limpando uma mesa perto dos fundos, as mangas arregaçadas, uma mancha de farinha na bochecha. Ela se movia rapidamente e eficientemente, como alguém que fazia aquilo há anos. Gavin foi direto até ela. Ela levantou a cabeça assustada enquanto ele se aproximava. Sr. Carter, Vanessa. Ele disse seu tom ilegível. Precisamos conversar. Ela limpou as mãos no avental, lançando um olhar para os outros clientes. Estou trabalhando. Isso não vai demorar. Vanessa exalou então, gesticulou para que ele a seguisse em direção à estação de serviço longe de olhares curiosos. Gavin não perdeu tempo. Você foi incrível com a Lily na noite passada. Vanessa piscou claramente, não esperando aquilo. Eu só. Ela encolheu os ombros. Eu só a tratei como uma criança, não como uma paciente. Exatamente. O silêncio se estendeu entre eles. Gavin a estudou cuidadosamente, procurando por algo, uma hesitação, uma resposta que ela não estava dando. Você já trabalhou com crianças como ela antes, não trabalhou? Ele perguntou. Vanessa enrijeceu. Ela balançou a cabeça. Eu só costumava cuidar de crianças, só isso.
Gavin estreitou os olhos. Você está mentindo. Os lábios de Vanessa se apertaram em uma linha fina. Olha, eu não sei o que você está insinuando, mas eu fiz uma investigação. Gavin a interrompeu, sua voz calma, mas firme. Você estudou educação especial na NYU. Você foi a melhor da sua turma? A respiração de Vanessa falhou. Então, há 2 anos você desistiu. Gavin continuou observando-a de perto. Nenhuma explicação, nenhum registro de para onde você foi depois disso. E agora você está trabalhando como garçonete. As mãos de Vanessa se fecharam em punhos ao lado do corpo. Não vejo como isso é da sua conta, ela disse baixinho. Gavin inclinou-se ligeiramente. Se você é a única pessoa que já fez minha filha sorrir. Vanessa estremeceu apenas um pouco, mas Gavin viu. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então Gavin suspirou. Venha trabalhar para mim. A cabeça de Vanessa se levantou abruptamente. O quê? Seja a cuidadora de Lily, Gavin disse. Ela confia em você. Ela responde a você. Sua voz suavizou. Ela precisa de você. Vanessa olhou para ele, sua expressão ilegível. Então ela riu, mas não havia humor naquilo. Você nem me conhece, ela disse balançando a cabeça. E você acha que me contratar é uma boa ideia. Eu sei o suficiente. Gavin rebateu. Eu sei que você é inteligente, é paciente. E eu sei que qualquer que seja o motivo que você tenha para se afastar do seu passado, não foi porque você não era boa nisso. Vanessa inspirou bruscamente, desviando o olhar. Pela primeira vez, Gavin viu algo em seus olhos, dor profunda e não dita. Não posso, ela sussurrou. Gavin franziu a testa. Vanessa, não posso, ela repetiu mais firme desta vez. Agradeço a oferta, mas eu não sou a pessoa que você pensa que sou. Gavin ficou em silêncio por um longo momento. Diga-me por quê, ele finalmente disse. Vanessa hesitou, sua garganta se movendo como se estivesse engolindo algo pesado. Então ela balançou a cabeça. Tenho mesas para limpar. E assim ela se virou e foi embora. Gavin a observou partir, sua mandíbula apertando. O que quer que tivesse feito Vanessa Lane se afastar da carreira para a qual ela nasceu, ainda a assombrava. E pela primeira vez em anos, Gavin queria saber o porquê. Gavin Carter não era o tipo de homem que deixava as coisas para lá. Quando algo não fazia sentido, ele investigava mais a fundo. Quando alguém lhe dizia não, ele descobria o porquê. E Vanessa Lane, ela era um mistério que ele não podia ignorar. Após a última conversa deles, ele não conseguia parar de pensar no olhar dela, no modo como ela havia se encolhido, no modo como sua voz havia falhado, apenas um pouco antes de ela ir embora. Ela não era apenas uma garçonete que por acaso era boa com crianças. Ela estava fugindo de algo, e Gavin pretendia descobrir o quê. Não demorou muito. Com seus recursos, rastrear o passado de Vanessa foi fácil. Ela havia sido uma aluna brilhante na NYU, especializada em educação especial e terapia. Professores a haviam chamado de brilhante compassiva, uma das alunas mais promissoras que eles já haviam visto. Então, há 2 anos ela desapareceu. Sem diploma, sem formatura, simplesmente sumiu. Gavin franziu a testa enquanto folheava os relatórios. Por que alguém abandonaria algo em que era tão bom? Então ele encontrou a resposta, um pequeno obituário, o rosto de um menino, olhos brilhantes, sorrindo. Caleb Lane, 10 anos. O estômago de Gavin gelou. O obituário era breve, sem detalhes, apenas que o menino havia falecido repentinamente. Mas era o suficiente. Vanessa Lane não havia apenas estudado educação especial. Ela a havia vivido. E ela havia perdido alguém. Naquela noite, Gavin voltou à lanchonete. Ele não se sentou em uma mesa, não pediu nada. Ele esperou. Quando Vanessa finalmente o notou parado perto da entrada, ela suspirou passando a mão pelo rosto. Sr. Carter, você voltou. Precisamos conversar. Gavin disse, sua voz não deixando espaço para discussão. Vanessa cruzou os braços. Achei que já tínhamos conversado. Não sobre isso.
Algo em seu tom a fez hesitar. Gavin gesticulou para a porta. Vamos sair. Os lábios de Vanessa se apertaram em uma linha fina, mas depois de um momento ela desamarrou o avental e o seguiu. O ar da noite era fresco, a rua silenciosa, exceto pelo ocasional carro que passava. Gavin se virou para encará-la. Eu sei sobre Caleb. Vanessa congelou. Sua respiração falhou, e por uma fração de segundo ela pareceu ter levado um soco no estômago. O peito de Gavin apertou, mas ele não parou. Eu sei que ele era seu irmão. Eu sei que ele tinha paralisia cerebral, e eu sei que ele... Não! Vanessa sussurrou, sua voz quase inaudível. A mandíbula de Gavin apertou. Por que você não me contou? Vanessa soltou uma risada trêmula, mas não havia humor nela. Porque não é da sua conta por isso. Gavin deu um passo mais perto. Você se afastou de algo que você nasceu para fazer, e eu preciso saber por quê. Para você me consertar, me oferecer outro emprego que eu não quero. Gavin não recuou. Preciso saber porque você é a única pessoa que já se conectou com minha filha. E se você não vai ajudá-la, eu mereço saber por quê. Vanessa balançou a cabeça abraçando-se, como se estivesse segurando algo. Caleb era tudo para mim? Ela finalmente disse, sua voz oca. Meus pais nunca estavam muito por perto, então éramos só eu e ele. Eu passei minha vida inteira aprendendo a cuidar dele. Eu prometi a ele que sempre estaria lá, que não importava o que acontecesse, eu o ajudaria a melhorar. Ela respirou fundo, trêmula. Mas eu não pude. As palavras quebraram como vidro. O peito de Gavin apertou. Vanessa soltou uma risada amarga. Uma noite ele ficou doente. Nada sério no começo, só uma febre. Mas piorou, e depois piorou ainda mais. Quando o levamos para o hospital, sua voz falhou. Era tarde demais. Gavin engoliu em seco. Vanessa enxugou os olhos com raiva. Eu estava estudando para ajudar crianças como ele. Eu deveria saber o que fazer, mas não soube. Eu falhei com ele. Ela olhou para Gavin, seus olhos ardendo. E eu não vou falhar de novo. Gavin olhou para ela, seu coração batendo forte. Era por isso que ela havia recusado a oferta dele. Não porque ela não se importasse, mas porque ela se importava demais, porque perder uma criança a havia quebrado e ela estava apavorada de se aproximar de outra. Vanessa balançou a cabeça, afastando-se. Então agora você sabe. Feliz. Gavin não respondeu. Pela primeira vez em sua vida, ele não sabia o que dizer. Vanessa não havia planejado dizer sim quando Gavin fez a oferta novamente. 1 semana. Apenas tente por 1 semana. Ela tinha toda a intenção de recusar, mas algo na voz dele, no desespero silencioso por trás de seu comportamento, geralmente controlado, a fez hesitar. E então havia Lily. Vanessa ainda podia ver o sorriso suave da menininha daquela noite na lanchonete, o modo como seus olhos haviam focado nela, o modo como ela havia respondido a uma simples gentileza. Havia tanto tempo que Vanessa não sentia que era boa em algo que se sentia necessária. Então, contra todo instinto que gritava para ela ir embora, ela disse, 1 semana, é só isso. A propriedade Carter não era nada como ela esperava. Não era apenas uma casa. Era uma mansão, uma fortaleza elegante e moderna escondida atrás de portões de ferro e jardins bem cuidados. Vanessa seguiu Gavin para dentro segurando a alça de sua bolsa, enquanto observava os tetos altíssimos, os pisos de mármore e os vastos espaços abertos que pareciam grandes demais, vazios demais. Por aqui, Gavin disse, conduzindo-a por um corredor. Eles pararam em uma porta ligeiramente entreaberta. O quarto da Lily. Vanessa entrou e imediatamente sentiu um nó na garganta. Era lindo, cores suaves em tons pastel, prateleiras cheias de livros e bichos de pelúcia, uma janela do chão ao teto que deixava entrar a luz dourada da tarde. E no centro de tudo, enrolada em sua cadeira de rodas, estava Lily. Ela não levantou a cabeça quando eles entraram. Gavin exalou esfregando a nuca. Ela tem estado mais quieta que o normal desde que a mãe dela faleceu. Vanessa lançou-lhe um olhar. A expressão dele era ilegível, mas a tensão em sua mandíbula lhe dizia tudo, ele se culpava. Ela se virou de volta para Lily e conhecia aquele sentimento muito bem.
Os 2 primeiros dias foram difíceis. Lily reconhecia a presença de Vanessa. Ela se encolhia quando Vanessa tentava guiar sua mão para um brinquedo e virava o rosto quando lhe falavam. Vanessa sentiu a dúvida se infiltrar. E se eu não conseguir mais fazer isso? E se eu falhar com ela como falhei com Caleb? Mas então, no terceiro dia, algo mudou. Vanessa estava lendo em voz alta, sua voz suave, embora Lily não parecesse estar ouvindo. Então, bem quando estava prestes a fechar o livro, ela percebeu. Os dedos de Lily estavam batendo. Era pequeno, quase imperceptível, mas estava em perfeito ritmo com as palavras de Vanessa. A respiração de Vanessa falhou. Você gosta desta história, não gosta? Ela perguntou gentilmente. Nenhuma resposta, mas o tamborilar continuou. E pela primeira vez Vanessa sentiu esperança. Naquela noite, Vanessa sentou-se ao lado da cama de Lily, alisando os cobertores. Os olhos de Lily estavam semicerrados, sua respiração regular. Vanessa hesitou por um momento, então, em voz quase inaudível, começou a cantar. You are my sunshine, my only sunshine. Lily se mexeu ligeiramente, mas não se afastou. You make me happy when skies are gray. A garganta de Vanessa apertou. Esta era a mesma canção de ninar que ela costumava cantar para Caleb, aquela que ele sempre pedia mesmo nos seus piores dias. Ela não a cantava desde que ele morrera. Ela havia prometido a si mesma que nunca mais cantaria. Mas agora, enquanto observava os pequenos dedos de Lily se enrolarem na borda do cobertor, ela não conseguia parar. Fora do quarto, Gavin estava paralisado no corredor. Ele estava passando quando ouviu a voz de Vanessa. Ele esperava a resistência de Lily. Ele esperava que este experimento, esta uma semana, se mostrasse inútil. Mas agora parado ali, ouvindo aquela canção de ninar suave e dolorosa, ele viu algo que não via há meses. Lily estava dormindo pacificamente, sem se virar, sem choramingar, sem sonhos assombrados que a deixavam ofegante. Gavin engoliu em seco, agarrando o batente da porta. Pela primeira vez desde a morte de sua esposa, sua filha estava em paz. E não era por causa dele. Era por causa dela. Gavin Carter havia passado anos construindo um império. Ele havia fechado negócios que valiam milhões, negociado com alguns dos empresários mais implacáveis do mundo e transformado empresas em dificuldade em potências. Mas nada disso jamais pareceu tão gratificante quanto ver sua filha dar os primeiros passos para confiar em alguém novamente. E era tudo por causa de Vanessa. As mudanças foram pequenas no começo. Gavin se pegava permanecendo no fundo sempre que Vanessa trabalhava com Lily. Ele dizia a si mesmo que estava apenas observando, apenas certificando-se de que aquele experimento valia a pena. Mas então ele começou a participar. No início eram pequenas coisas: ajudar Lily a empilhar blocos, segurar a mão dela durante os exercícios, sentar ao lado dela, enquanto Vanessa lia histórias. Então, sem nem perceber, ele estava lá todos os dias. Uma tarde, enquanto Vanessa guiava Lily em uma rotina simples de alongamento, ela olhou para cima e viu Gavin observando. Não apenas observando, realmente observando. Havia algo em sua expressão, algo suave e vulnerável. Você não precisa estar aqui, sabe? Vanessa murmurou. Gavin não desviou o olhar de Lily, que apertava seus dedos com força enquanto tentava se equilibrar. Eu preciso. Vanessa franziu a testa. Por quê? Gavin exalou seu olhar, nunca deixando sua filha. Porque eu deveria ter estado aqui há muito tempo. Algo no peito de Vanessa apertou. Ela havia presumido que Gavin era apenas mais um empresário rico ocupado demais para criar seu próprio filho. Mas agora, olhando para ele... Realmente. Olhando para ele, ela viu a verdade. Ele não estava ausente porque não se importava. Ele estava ausente porque não sabia como não estar. Quanto mais tempo Gavin passava com eles, mais Vanessa o notava mudando. Ele ria mais. Não a risada educada e contida que ela ouvira antes, mas uma risada verdadeira, profunda e desinibida. Ele aprendeu a acalmar Lily quando ela estava frustrada. Ele aprendeu a estar presente. E Vanessa sentiu algo que não sentia há anos: propósito. Ela havia passado tanto tempo convencendo-se de que não era mais feita para aquilo, que só falharia se tentasse novamente.
Mas com Lily não parecia trabalho, parecia casa. Certa noite, após uma sessão particularmente boa, Vanessa e Gavin sentaram-se no pátio dos fundos, observando o sol se pôr no horizonte. Lily já estava dormindo lá dentro, exausta, mas feliz. Vanessa tomou seu chá, sentindo o calor se espalhar por ela. Ela está melhorando tanto. Gavin assentiu, seu olhar distante. Por sua causa, Vanessa balançou a cabeça. Por causa dela mesma. Estou apenas ajudando-a a ver do que ela é capaz. Gavin então se virou para ela, seus olhos azuis intensos. Você faz isso por todo mundo, não faz? Vanessa piscou. O quê? Você faz as pessoas acreditarem que podem fazer coisas que nunca pensaram ser possíveis. A voz dele era baixa, mas havia algo mais por baixo, algo que Vanessa não estava pronta para nomear. Ela desviou o olhar. Eu costumava pensar isso. Gavin a estudou por um longo momento, então quase suavemente demais ele disse. Você ainda pensa. O coração de Vanessa batia forte. Pela primeira vez desde que o conhecera, ela viu Gavin Carter não como um bilionário, não como um pai distante, mas como um homem. E isso a aterrorizava. Aconteceu tão rápido. Num momento eles estavam sentados ali, o ar denso com palavras não ditas. No próximo, Gavin pegou a mão dela. Ela não se afastou. Os dedos dele traçaram as costas da mão dela, seu toque leve testando. Vanessa, ele murmurou. Ela olhou para cima e então ele a beijou. Não foi urgente nem exigente. Ele foi lento, cuidadoso, como se estivesse lhe dando tempo para impedi-lo. Mas ela não o fez. Por um breve momento roubado, ela se permitiu sentir o calor dos lábios dele, o modo como a mão dele acariciava seu rosto, o batimento constante do coração dele sob sua palma. E então, a realidade se impôs. Vanessa recuou bruscamente, sua respiração instável. As sobrancelhas de Gavin franziram. Vanessa! Não posso! Ela sussurrou, levantando-se abruptamente. Gavin estendeu a mão para ela, mas ela deu um passo para trás. Eu sinto muito. Ela gaguejou, balançando a cabeça. Eu não deveria. Isso foi um erro. A expressão dele escureceu. Um erro. Vanessa engoliu em seco. Não posso fazer isso, Gavin. Ele se levantou então, a frustração tremulando em seu olhar. Por que não? Porque eu não posso. Sua voz falhou. Ela respirou fundo, agarrando o corrimão atrás dela. Não posso perder outra pessoa de quem gosto. A expressão de Gavin suavizou. Vanessa. Mas ela já estava se virando, recuando para dentro, deixando Gavin parado ali, seu coração batendo forte. E pela primeira vez em anos, ele percebeu o quanto não queria mais ficar sozinho. Vanessa havia passado anos construindo muros ao seu redor, convencendo-se de que a distância era mais segura que se importar demais, só levava à perda. Mas de alguma forma, sem nem perceber, Gavin e Lily haviam se infiltrado pelas rachaduras, e isso a assustava mais do que qualquer coisa. Ela tomou a decisão na manhã seguinte. Ela entrou no escritório de Gavin, o coração batendo forte contra as costelas, os dedos fechados em punhos apertados ao lado do corpo. Ele levantou a cabeça de sua mesa surpreso. Vanessa! Ela engoliu em seco. Estou pedindo demissão. As palavras pareciam facas em sua garganta, mas ela as forçou a sair. A expressão de Gavin escureceu. Ele recostou-se na cadeira, cruzando os braços sobre o peito. Repita. Vanessa manteve a voz firme. Não posso mais fazer isso. A mandíbula de Gavin apertou. Por quê? Porque me importo demais. Porque estou aterrorizada. Porque não sei como te perder. Mas ela não podia dizer isso. Em vez disso, ela forçou um pequeno encolher de ombros. Sempre foi temporário. Nunca planejei ficar para sempre. Os olhos de Gavin brilharam com algo ilegível. É isso, você está simplesmente indo embora. Vanessa assentiu mesmo enquanto seu estômago se contorcia dolorosamente. Sim. Gavin exalou bruscamente, balançando a cabeça. E quanto a Lily? Vanessa estremeceu. Ela ficará bem. Não vai. A voz dele era baixa, tensa. Você sabe que não vai. Vanessa mordeu o lábio, desviando o olhar.
Ela não podia se dar ao luxo de pensar em Lily no modo como ela havia começado a se abrir, a confiar novamente no modo como seus pequenos dedos haviam apertado a manga de Vanessa na noite anterior. Se ela se permitisse pensar nisso, ela desabaria. Então ela se forçou a encontrar o olhar de Gavin e disse a coisa mais cruel que conseguiu pensar. Ela precisa de uma mãe, Gavin, e você precisa de uma esposa. A expressão dele endureceu. Você só acha que precisa. Ela continuou ignorando o modo como seu coração gritava para ela parar. Mas eu nunca deveria ser uma solução permanente. Você está apenas procurando alguém para... Ela hesitou, então desferiu o golpe final. Para substituir sua esposa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O corpo inteiro de Gavin enrijeceu, suas mãos apertando a borda da mesa. Quando ele finalmente falou, sua voz estava perigosamente calma. Saia! A garganta de Vanessa queimou. Gavin, saia! Vanessa se virou e foi embora a cada passo, parecendo que a estava dilacerando. Lily parou de comer 3 dias depois que Vanessa foi embora. Ela parou de brincar, parou de responder, parou de sorrir. Gavin tentou. Ele tentou. Ele sentava com ela durante as refeições, lia suas histórias favoritas, jogava o jogo que Vanessa havia ensinado a eles, mas nunca era o mesmo. Lily não olhava para ele do jeito que olhava para Vanessa. Ela não se iluminava do jeito que se iluminava na presença de Vanessa. E Gavin odiava isso, odiava não ser o suficiente, odiava que Vanessa tivesse ido embora como se eles não significassem nada. Mas acima de tudo, ele odiava o quanto sentia falta dela. Gavin Carter sempre foi um homem de lógica. Ele construiu seu império com decisões frias e calculadas, nunca permitindo que as emoções turvassem seu julgamento. Mas agora a lógica não era suficiente porque nenhuma quantidade de raciocínio poderia consertar o vazio que Vanessa havia deixado. E pior, ele não era o único a sofrer. Lily estava se desfazendo. No começo foi sutil, ela recusou seus alimentos favoritos, virava o rosto quando Gavin tentava ajudá-la com tarefas simples, não estendia mais a mão para ele. Então, uma noite, ele passou pelo quarto dela e a encontrou encolhida, chorando silenciosamente em seu travesseiro. Algo dentro dele se quebrou. Gavin sentou-se ao lado dela, o peito apertado. Lily. Ela não respondeu. Ele estendeu a mão, afastando o cabelo do rosto dela. Fale comigo, querida. Lily fungou então, em uma voz tão baixa que quase o quebrou. Ela sussurrou. Onde está a Vanessa? Gavin fechou os olhos. Ele havia passado semanas dizendo a si mesmo que poderia consertar aquilo que, se ele apenas tentasse o suficiente, Lily seguiria em frente. Mas ele estava errado porque Vanessa não era apenas uma cuidadora temporária. Ela era família. E Gavin tinha sido cego demais, teimoso demais, com muito medo de admitir o quanto ela significava para eles. Mas não mais. A lanchonete estava movimentada quando Gavin entrou, mas ele não se importou. Ele não estava ali pelos clientes, pela comida, por nada, exceto por ela. E desta vez ele não estava sozinho. Lily estava em seus braços, seus pequenos dedos apertando o casaco dele, o rosto pálido de semanas de tristeza. Vanessa estava atrás do balcão, rabiscando em um bloco de notas. Ela parecia cansada, mais magra do que antes, o cabelo amarrado desgrenhadamente. Mas quando ela levantou a cabeça e os viu, ela congelou. Por um longo momento ninguém se moveu. Então os olhos de Vanessa pousaram em Lily, e sua respiração falhou. Ela contornou o balcão em segundos, ajoelhando-se ao lado deles, as mãos tremendo, enquanto estendia a mão para a menininha. Lily, sua voz falhou. Oh, querida. Lily levantou a cabeça, olhando para Vanessa como se não tivesse certeza se ela era real. Então, lenta e dolorosamente, ela levantou uma mão e tocou o rosto de Vanessa. No momento em que Vanessa sentiu aquele pequeno calor familiar, a represa se rompeu. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ela puxava Lily para seus braços, segurando-a como se nunca mais fosse soltá-la. Gavin observava a garganta apertada. Então, baixinho, ele disse as palavras que deveria ter dito semanas antes. Eu preciso de você, Vanessa.
Vanessa parou seus braços apertados em torno de Lily enquanto ela olhava para cima para ele. Seus olhos cor de avelã nadando em lágrimas não derramadas. Gavin deu um passo mais perto. Eu não preciso de você apenas por causa de Lily. Ele continuou, sua voz crua, desprotegida. Eu preciso de você por causa de mim. A respiração de Vanessa falhou. Gavin, eu estava com medo. Ele admitiu. Estava com medo de deixar você entrar do que isso significaria. Mas eu não consigo. Ele exalou trêmulo. Não consigo fazer isso sem você. Os lábios de Vanessa se separaram, mas nenhuma palavra saiu, porque ela queria acreditar nele. Deus, ela queria acreditar nele, mas ainda estava tão assustada. Os pequenos dedos de Lily se enrolaram na colher, tremendo ligeiramente, enquanto ela a levantava em direção à boca. A sala de jantar estava em silêncio, cada respiração contida, enquanto ela lutava para manter o controle. Então, pela primeira vez em sua vida, ela se alimentou uma única mordida, um movimento pequeno e hesitante, mas para Gavin e Vanessa era tudo. Lily piscou surpresa, então olhou para Vanessa, os olhos arregalados. A garganta de Vanessa apertou. Você conseguiu, querida. Gavin soltou uma respiração lenta, um sorriso se abrindo em seu rosto. Você realmente conseguiu. Lily riu suavemente, um som que Gavin não ouvia há tanto tempo, e naquele momento ele soube que não era apenas sobre o que Vanessa havia feito por Lily, era sobre o que ela havia feito por ele. Pela primeira vez desde a morte de sua esposa, ele não tinha medo de amar alguém novamente. Ele enfiou a mão no bolso, os dedos apertando a pequena caixa de veludo que ele carregava há dias. Vanessa se virou para ele, ainda enxugando lágrimas de felicidade. O quê? Gavin exalou lentamente, então, antes que ela pudesse dizer outra palavra, ele se ajoelhou. A respiração de Vanessa falhou. Case-se comigo, ele disse suavemente. As mãos de Vanessa voaram para a boca. Lily, completamente alheia à gravidade do momento, bateu palmas. Vanessa, diga sim. Vanessa soltou uma risada chorosa, balançando a cabeça em descrença. Gavin. Gavin pegou a mão dela, seu toque firme e constante. Eu te amo, ele disse simplesmente. E eu não quero você apenas na vida de Lily, eu quero você na minha. Os olhos de Vanessa se encheram novamente, mas desta vez não era medo. Era outra coisa. Algo novo, algo seguro. Ela soltou uma respiração trêmula, então sussurrou. Sim. Gavin deslizou o anel em seu dedo, então a puxou para seus braços, segurando-a apertado, enquanto Lily aplaudia ao lado deles. Pela primeira vez em anos, eles não eram apenas 3 pessoas quebradas tentando sobreviver. Eles eram uma família. O amor não é apenas encontrar alguém, é escolhê-lo repetidamente. Gavin havia passado anos acreditando que o amor era algo que ele havia perdido para sempre. Vanessa havia passado o mesmo tempo convencendo-se de que o amor era doloroso demais para arriscar novamente. Mas no final, não era sobre o medo. Era sobre a risada de Lily, enchendo a casa deles sobre Gavin, encontrando a coragem de amar novamente sobre Vanessa, percebendo que não estava destinada a perder todos que amava. Porque o amor verdadeiro não é apenas atração, é sacrifício, confiança e encontrar uma família nos lugares mais inesperados. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em Soul Stirring Stories para mais contos emocionantes que nos lembram do poder do amor, da resiliência e das segundas chances. Porque às vezes a família que encontramos é ainda mais poderosa do que aquela em que nascemos.